Vamos falar sobre um dos maiores fundos imobiliários de papel que atualmente é negociado na Bolsa de Valores. Estou falando do fundo imobiliário IRDM11. Ele é um fundo que vem se desvalorizando muito no decorrer desse ano de 2023. Eu peguei o gráfico aqui dos últimos 12 meses, só para vocês terem uma ideia, aproximadamente 12 meses atrás, o IRDM11 ele estava custando aqui na faixa dos R$ 103. Se eu puxar aqui, podemos ver que ele está com uma desvalorização acumulada de aproximadamente 23%. É como se ele tivesse aí perdido aproximadamente R$ 24 no seu preço de cotação. Então, algo realmente muito grande. E se pegarmos o gráfico maior aqui dos últimos 5 anos, podemos ver que no momento, essa cotação atual do IRDM11 de R$ 78,50, podemos ver que é uma das menores cotações que o RDM11 ele já alcançou no decorrer de todo esse tempo que ele está sendo negociado na Bolsa de Valores. E não só a sua cotação está caindo, como também os seus rendimentos também estão caindo. Então vamos, através desse vídeo, tentar descobrir o que é que tem provocado essa queda na cotação e nos dividendos do IRDM11 e se seria sim uma boa oportunidade de investimento comprar ele nesse preço atual, ou se seria uma cilada, uma furada investir no IRDM11. Então fique aí comigo até o final do vídeo para descobrirmos juntos. Se você gosta do canal, deixe aí seu like. Se você não gostar do vídeo, no final você pode tirar o seu like. Deixe aí seu comentário, investe no IRDM11? Pensa em investir? Qual é a sua opinião sobre ele? Deixe aí nos comentários. Então vamos lá. Atualmente ele está sendo negociado aqui a R$ 78,50. Esse foi o seu preço de fechamento do dia 15/9. Aqui podemos ver que a sua mínima dos últimos 12 meses foi os R$ 77. E a sua máxima dos últimos 12 meses foi os R$ 103,50. Então nota-se que ele está aqui muito próximo da sua mínima dos últimos 12 meses. O seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 13%. E podemos ver aqui embaixo que nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui de R$ 10,22. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do IRDM11, você já teria recebido em dividendos o valor de R$ 10,22. E aqui ao lado podemos ver que ele está com uma desvalorização dos últimos 12 meses de 23%. E somente nesse mês de setembro ele está caindo aqui 4,85%. Descendo aqui nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que seria no caso o seu preço justo, é os R$ 89,53. Mas como vimos lá em cima, está custando R$ 78,50. Então seu preço atual está muito abaixo do que seria o seu preço justo. E se analisarmos o seu indicador P sobre VP, podemos ver que ele está de 0,82. Então, o IRDM11 no momento, ele está com 12% de desconto para o que seria o seu preço justo. Ele é um fundo muito grande, ele tem um patrimônio aqui superior a 3,2 bilhões de reais. Se eu não me engano, ele é o maior fundo imobiliário de papel atualmente sendo negociado na Bolsa de Valores. Se não for o maior, está entre os maiores. Ele tem aqui um caixa de aproximadamente 93 milhões de reais e conta aqui com um pouco mais de 291 mil cotistas. Também é um dos maiores fundos em número de cotistas atualmente. Tem uma boa liquidez média diária superior a 5,4 milhões de reais. E descendo aqui nós podemos ver que seu último rendimento anunciado foi aqui no dia 12/9. Ele realizará o pagamento de 73 centavos aqui no dia 19/9. Esse valor em dividendos vai corresponder a um rendimento no mês de 0,89%. E aqui embaixo, pessoal, nós podemos ver o seu histórico de pagamentos. Podemos ver que nesse ano de 2023 ele vem caindo os seus rendimentos a partir aqui mais ou menos do mês de junho em diante. E se pegarmos aqui a máxima dos seus dividendos, todo o seu histórico que ele pagou de dividendos, podemos ver que esse valor aqui, é um dos menores que ele já pagou na sua história. Em poucas ocasiões ele pagou esse valor em dividendos. Além disso, também podemos notar aqui que desde meados de 2022 até agora, 2023, setembro de 2023, os seus rendimentos eles vêm caindo. Ele pagava aqui superior a R$ 1 em dividendos e a partir aqui do mês de outubro em diante ele sempre vem pagando menos de R$ 1 em dividendos. Vamos vir aqui agora no seu relatório gerencial e entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Aqui podemos ver qual é o objetivo desse fundo. A gestão diz o seguinte, que o foco principal do fundo é os investimentos em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Porém, ele também
também pode investir aqui em LCIs e em outros fundos imobiliários, que é um dos seus principais investimentos também. Eu vou mostrar mais adiante. Mais algumas informações sobre esse fundo. Ele teve início lá no mês de março de 2018. Podemos ver que seu administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros e seu gestor é a Iridium Gestão de Recursos. Ele tem aqui uma taxa de administração e gestão que atualmente corresponde aqui a 1% ao ano, e aqui não menciona nada sobre taxa de performance. E aqui nós podemos ver alguns ativos que atualmente o IRDM11 ele tem seu patrimônio investido. E um ponto que eu achei bastante interessante nesse fundo é que ele não tem nenhuma exposição alta a nenhum desses ativos. A sua maior exposição atualmente está nesse primeiro ativo aqui, que ele tem 2,84% do seu PL investido nele. E ele é um ativo da renda fixa. Aqui diz fundo soberano, se eu não me engano é algum investimento do Tesouro Direto. Porém, todos os outros ativos são CRIs. E vocês podem ver aqui, ó, com respeito à porcentagem do seu patrimônio, ele não tem nenhuma exposição alta a nenhum dos ativos. E isso é muito interessante porque isso minimiza riscos. Caso ele receba algum calote de algum dos seus devedores, o impacto nos seus rendimentos vai ser muito pequeno, pelo motivo dele não ter nenhuma exposição alta a nenhum desses ativos. Então, com respeito aqui ao PL de cada um dos seus ativos, a gestão Iridium está realmente de parabéns por diversificar bastante e não concentrar os seus investimentos em nenhum dos seus CRIs. Passando aqui, vocês podem ver que ele tem uma quantidade realmente muito grande de CRIs, então ele é bem diversificado nos seus investimentos. Aqui tem a continuação dele. Podemos ver que atualmente, somente em CRIs, ele tem um valor investido aqui de 2.465 milhões de reais. Isso atualmente corresponde a 75,12% de todo o seu patrimônio está investido em CRIs. E ele também investe em outros fundos imobiliários, porém ele faz uma separação. Ele coloca aqui fundos imobiliários de renda fixa. E por qual motivo que ele faz isso? A gestão aqui ela vai explicar, ela menciona o seguinte, que os FIIs RF foram separados dos demais FIIs pelo fato de que a gestão entende que ainda que sejam fundos imobiliários, eles possuem uma dinâmica de ativos de renda fixa. Então por esse motivo eles foram separados. Atualmente ele tem aqui 5 ativos nessa categoria, com valor investido aqui de 139 milhões de reais, que corresponde atualmente a 4,26% do seu patrimônio. E descendo mais aqui, nós podemos ver os fundos imobiliários que ele realmente investe, né? Ele tem aqui vários fundos, eu não cheguei aqui a contar exatamente, mas eu acho que aproximadamente uns 30 até 40 fundos imobiliários é o total que o IRDM11 ele investe. E um ponto interessante também é com respeito aqui ao seu PL, ele não tem nenhuma exposição alta a nenhum dos fundos imobiliários que atualmente ele investe. Se descermos aqui, podemos ver que ele tem, somente em fundos imobiliários, o valor investido aqui de 676 milhões de reais, o que atualmente corresponde a 20,26% do seu patrimônio líquido. Porém, algo que pega muito aqui no IRDM11, pessoal, é com respeito aos fundos que ele investe, e muitos deles não são muito bons. Observe aqui que a sua segunda maior posição está no DEVA11 e ele comprou o DEVA11 no preço médio aqui de R$ 101,34. Se buscarmos aqui o DEVA11, a sua cotação atual, então praticamente aqui R$ 42,00 o DEVA11 está sendo negociado. E o preço médio do IRDM11 nesse DEVA11 é de R$ 101,00. Então tem uma diferença aí de aproximadamente R$ 59,60 somente em desvalorização. E ele tem investido aqui no DEVA11 aproximadamente, no caso ele investiu, né, 78 milhões, porém esse patrimônio investido no DEVA11 já caiu bastante. Observe só também que ele investe aqui no HCTR11. E o preço médio dele no momento no HCTR11 é de R$ 119,00. Vamos buscar aqui a cotação atual do HCTR11. Ele subiu bastante também no dia de hoje, porém sua cotação atual está aqui na faixa dos R$ 31,00. E lembra que o IRDM11 comprou ele a R$ 119,00. Então uma diferença também muito grande de aproximadamente aí R$ 78, R$ 79,00 por cada cota de desvalorização. Realmente um baita prejuízo, mas não acaba por aí, pessoal. Ele também investe aqui no TORD11. Atualmente o preço médio nele é de R$ 10,47. Vamos ver atualmente a negociação aqui do TORD11, qual é o valor de cotação dele? R$ 2,07 para um preço médio de R$ 10,47. Então prejuízo aí por cada cota superior a R$ 8,00. E não acaba por aí, podemos ver que ele também investe aqui, ó, no VSRH11 com preço médio de R$ 10.
Atualmente, o VSRH11, vamos pesquisar aqui o seu valor atual, está aqui de aproximadamente R$ 3,00. Então, uma diferença aí de R$ 7,00 em prejuízo por cada cota. Então, podemos ver que ele tem realmente aí muito prejuízo nos fundos imobiliários que atualmente ele investe. Tem outro fundo aqui muito ruim também, ó, o XPPR11, que é um fundo de lajes corporativas. O PR atual dele é de R$ 80,58. Se puxarmos aqui a cotação atual desse fundo, ele está aqui com o valor de R$ 22,80. Então, diferença aí de R$ 58,00 por cada cota. Então, realmente, o que tem puxado provavelmente a cotação para baixo do IRDM11 é com respeito aí a essas posições que ele tem a fundos considerados realmente arriscados, fundos high yields, especialmente nesses daqui que eu mencionei para vocês. E mesmo que o IRDM11 ele tenha lucro em alguns fundos que ele investe atualmente com a sua valorização, mas até esse lucro ele conseguir sim superar o prejuízo que ele está tendo com esses ativos, vai demorar muito tempo. De uma maneira mais resumida, que podemos ver a sua distribuição por ativos. Seu carro-chefe no momento são os CRIs, que corresponde a 72% do seu patrimônio. Tem os fundos imobiliários, que corresponde a 20%, e os fundos considerados de renda fixa, que corresponde a 4%. Tirando como referência apenas os seus CRIs, aqui nós podemos ver a sua distribuição por indexador. E ele usa 3 tipos de indexador. Na sua grande maioria, 61% é usado o índice IPCA, em 10% é usado o CDI+, então é o CDI mais uma taxa de juros, e em 2,84% é usado o CDI porcentagem. Podemos ver a taxa média dos seus ativos que estão indexados ao IPCA e ao CDI. Os CRIs indexados ao índice IPCA têm uma taxa média aqui de 8,62%. Então, eles são ativos medianos, não são ativos considerados seguros, que geralmente fica ali na faixa de IPCA mais 6, 7%, porém também não são considerados ativos arriscados, que geralmente é ali IPCA mais 9, 10% em diante. E os ativos indexados ao CDI, tem uma taxa aqui média de 5%, então também são considerados medianos. E aquele que eu mencionei, né, CDI porcentagem, então os ativos CRIs indexados ao índice CDI, uma porcentagem aqui de 99% do CDI. Aqui a gestão do fundo, ele menciona algumas compras ou vendas que ele realizou no decorrer desse mês de julho. E aqui nós podemos ver quais foram os ativos que ele realizou venda, né? Ele não realizou nenhuma compra de fundo imobiliário, somente vendas da sua posição. E outro motivo, pessoal, que tem puxado a cotação para baixo desse fundo é com respeito aos calotes que ele também recebeu. Podemos ver aqui que ele recebeu alguns calotes de alguns ativos que atualmente ele tem investimento, mesmo que seja uma porcentagem pequena, né? Já que ele não tem nenhum PL muito alto em nenhum dos seus ativos, porém tem um impacto negativo, não só na receita do fundo, como também na confiança dos investidores desse fundo, né? Então aqui podemos ver que alguns deles estão em totalmente situação de calote e tem outros que estão aqui em situação de carência. No caso, foi negociado um prazo para que os seus devedores depois voltassem a continuar pagando os juros ao IRDM11. Vamos ver aqui agora o seu resultado demonstrativo do mês de julho. Ele teve uma receita aqui de R$ 29.464.000 e distribuiu exatamente o valor que ele gerou, né? R$ 29.464.000. Isso é importante porque mostra que o fundo ele não está usando o dinheiro do seu caixa para poder manter dividendos. Diferente, por exemplo, do HCTR11, que estava queimando o seu caixa para poder manter os seus dividendos. Então, o IRDM11 fez muito bem aqui em não usar o seu caixa para poder manter rendimentos. E é praticamente isso, pessoal. Então esse é o fundo imobiliário IRDM11, um fundo de papel aí muito grande, que tem passado por situações de calote. Isso muitas vezes abala a confiança do investidor, especialmente sabendo que ele investe também em fundos imobiliários totalmente arriscados e que ele está tendo muito prejuízo em alguns dos fundos que atualmente ele tem investido, né? Mas deixa aí na sua opinião, o que é que você acha? Essa é uma boa oportunidade de investir no IRDM11 comprando ele nas suas mínimas históricas, ou será que há um risco em investir nesse fundo? Deixa aí nos seus comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.